Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu quero falar sobre feridas. Desculpa que eu sou o nariz, mas enfim, deixa eu falar. Há uma necessidade de constantemente a gente fazer o exercício de sermos curados, sabe? Há uma necessidade de nós repetirmos esse exercício de transição, do momento de estar ferido para estar sarado, estar curado. Porque muitas das vezes nós nos ferimos com palavras, com coisas que fazem conosco. Muitas das vezes é um desprezo, é uma rejeição, às vezes é uma palavra dura. E muitas das vezes, por mais que a gente tenha um lar reconstruído, muitas vezes a gente vai ter contato com o ambiente lá fora. E lá existem bilhões de pessoas de todo tipo de forma e nós precisamos estar prontos a esse processo de ser reconstruído, de ser reformado, de ser restaurado, porque infelizmente, ao ter contato que é necessário, nós iremos nos ferir, nós iremos nos machucar. E por que isso acontece? Isso acontece porque no mundo há todo tipo de pessoas. Há muitas pessoas que foram feridas e não aprenderam a curar, não aprenderam a ser diferente, não aprenderam a serem curadas e elas se permitem viver uma vida de amargura, onde elas acham que tem que ferir as pessoas que rodeiam ela, porque ela passou por aquilo, ela sobreviveu, entendeu? Ela alcançou riquezas, bens, nomes, títulos, formações acadêmicas e acha que porque ela foi ferida e sobreviveu, ela tem que fazer o mesmo com os outros, ela tem que fazer o bullying com o outro, ela tem que ofender o outro, ela tem que usar a manipulação do psicológico do outro, ela tem que fazer o quê? Elas pensam isso, por quê? Sabe, é em vão você conquistar tudo que você possa conquistar na sua vida, realizar todos os seus sonhos e você tem uma mente aprisionada, uma mente pequena, uma mente de passado, uma mente ferida, uma mente amargurada, onde você quer impor às pessoas feridas e querem com que as pessoas recebam calado e que fiquem com aquilo e que sejam obrigadas a ser o local de deságue das suas iras, dos seus problemas pessoais, dos seus problemas do passado, do seu problema de infância, porque você um dia não se permitiu ser curado. Olha, esse é um tipo de pessoa que existe no mundo. E muitas das vezes, por nós já termos sido curados, vou falar de mim. Teve muitas coisas na minha infância, no meu passado, na minha adolescência, que eu passei dentro, fora de casa, no meio da minha família, no meio da minha escola, no meio da sociedade, coisas que nos ferem, normalmente nos ferem, e eu entreguei para Jesus. Quando eu comecei a conhecer Jesus verdadeiramente, que tem o quê? Mais ou menos uns 3 anos ou 4, eu comecei a mergulhar em Jesus. Teve muitas áreas da minha vida que Jesus teve que me libertar e me curar e me sarar. Então, muitas coisas do meu passado, realmente eu liberei perdão, eu fui curada, eu fui transformada, Deus realmente fez na minha vida. Só que algo recentemente me pegou. Isabel, o que foi isso? Eu percebi que esse processo de cura, ele tem que ser refeito. De tempos em tempos ele tem que ser refeito. Porque por mais que o do passado já foi perdoado, já foi curado, já foi sarado por Deus, recentemente muitas das vezes nós lidamos com feridas que às vezes a gente nem percebe o impacto que aquilo teve, mas ainda está nos afetando. A gente se vai se dar conta quando a gente está ao pé de chegar e cometer algo que um dia cometeram com a gente. Está ao pé de falar algo que te feriu. Sabe quando você é pego de surpresa? Eu fui pega de surpresa por esses dias, eu ia falar algo que um dia me falaram e que me feriu. Eu fui pega de surpresa e alguém me deu um conselho, não fala isso não. E ali eu parei para pensar na hora, me lembrei, eu disse, cara, esse não é o caminho. Recentemente eu fui ferida, isso tem um ano ou 2, por alguém, não da minha casa, de fora. Falou algo que me feriu bastante. Só que eu não aceitei aquela palavra sobre a minha vida, né? Fui orar ao Senhor, disse, Deus, eu não aceito essa palavra sobre a minha vida, me cura, me sara, me ajuda, né, a continuar. Eu não vou ser isso que a pessoa diz. E realmente, eu não fui. Mas aquilo me feriu e eu nem me dei conta que eu não me permiti ser sarada pelo Senhor. Eu continuei no que eu estava fazendo, no meu propósito com Deus, mas ficou aquela ferida aberta. E quando eu tive a possibilidade de estar no mesmo local que a pessoa estava,
eu percebi que eu quase fui igual. Não com a mesma pessoa, mas com outras pessoas. Eu quase falei aquilo que um dia me feriu, aquilo que um dia me afetou. Então, não é simplesmente sobre o seu passado apenas, mas é algo que você precisa sempre estar revendo e entregando ao Senhor e perdoando e se permitindo ser sarado. Porque se nós não repararmos as nossas feridas, nós vamos se tornar amargos em alguns pontos e vamos ferir outras pessoas também. Não é só apenas sobre o passado, mas é recorrente, a gente precisa analisar. Poxa, dá atenção, sabe? A gente anda tão ocupado, tão cheio de afazeres para fazer, e a gente não percebe que tem horas que a gente tem que parar, ter um tempo a sós com o Senhor e dizer: Senhor, olha, isso aqui realmente me pegou, isso aqui realmente me feriu. Me sara, me cura dessa palavra que falaram comigo, desse jeito que foi agido comigo, para que eu não venha ferir alguém, para que eu seja diferente. Sabe, muitas das vezes eu costumo falar sobre perdão, e perdoar é muito fácil. Na verdade, não é fácil. Retiro o que eu disse. Muitas das vezes eu costumo muito falar sobre o perdão, mas não é só simplesmente perdoar, mas é também ser sarado. Às vezes você liberou aquela pessoa, você perdoou aquela pessoa, mas dentro de você a ferida está sangrando. Você tomou aquilo como verdade e uma hora você vai querer cobrar alguém àquela altura que você foi cobrado. Uma hora você vai querer agir com alguém àquela altura. Se você não se permitir ser acrescentado em você, não as palavras das pessoas, mas a palavra que Deus determinou sobre você. A palavra que Deus tem sobre você, você vai acabar querendo impor às outras pessoas aquilo que um dia foi imposto a você. Eu falo isso por experiência própria, isso aconteceu recentemente comigo. E graças a Deus que houve alguém que antes das pessoas verem aquela minha mensagem, chegou pra mim e falou: Isabel, não fala isso não. E eu fui lá e apaguei. E eu me dei conta que eu quase fui aquela pessoa que recentemente me feriu. Porque até as palavras que eu usei foram exatamente iguais. E o pensamento foi exatamente esse. Eu ouvi isso e eu segui em frente e eu superei. Então eles também vão superar. Muitas das vezes a gente se pega assim, com uma raizinha de amargura, e a gente precisa passar a tesoura e se quebrantar aos pés do Senhor, permitir que o Senhor venha tratar e permitir que o Senhor venha curar, porque pessoas feridas, elas ferem as pessoas. Pessoas amarguradas, elas amarguram a vida das outras pessoas. Eu conheço pessoas que, nossa, posso dizer que tem uma vida alta, posso dizer que tem informações boas, tem um bom emprego, mas quando você senta para conversar com aquela pessoa, quando você vai conviver com a pessoa, você vê que não existe vida de verdade, não existe realmente um sentido para aquela pessoa existir. Você só vê amargura, você só vê negativismo, você só vê uma prisão, sabe, na mente da pessoa por coisas que ela passou no passado, e ela acha que todo mundo tem que passar. Porque quando foi na minha criação, eu fui julgada injustamente e eu aguentei calado. Me acusaram de coisa que eu não fiz. Eu aguentei calado, eu passei por aquilo, eu fui abandonada, eu vivi sozinho. Então você vai passar por isso. Aí as pessoas querem impor nas pessoas coisas que eles passaram. Não se permitem serem curados e esquecer disso de uma vez por todas. Eles não se permitem recomeçar, viver a vida toda naquela amargura, repetindo a mesma coisa. Porque eu sofri bullying na minha infância. Mangaram de mim disso, daquilo. E eu tô viva aqui. Então, vamos bem, que psicológico fraco é esse? Costumam dizer. Mas na verdade não é porque um dia você foi ferido que você hoje tem que ferir. Muitos costumam criticar e dizer: a geração de hoje em dia é muito fraca. Mas eu corrijo isso, eu digo que não é a geração que é fraca, é porque a geração passada, em sua maioria, muitas das pessoas da geração passada, elas foram feridas duramente, passaram por coisas realmente muito difíceis, por trabalhos, por muitas ocupações, ter cuidado de irmão, muita humilhação, bullying, muitas xingas, muitas surras, muitas opressões, muitos abusos emocionais, muitos abusos psicológicos. E eles realmente sobreviveram. Só que eles pensam que porque eles passaram, eles vêm com um espírito de vingança, eles querem impor aos outros que passem pelas mesmas coisas ruins que eles passaram. Realmente a nossa geração, ela tem
um pouco mais, ela realmente é uma geração que tem tudo para ser estruturada, mas a mente muitas das vezes está fraca, está abalada. Por quê? Porque há muitas pessoas da geração passada que ainda se permitem ser pessoas amarguradas, pessoas feridas, que não têm felicidade, não têm vida. Você pode perceber, você vai olhar para a vida daquela pessoa, normalmente não constrói uma família feliz, não constrói um lar feliz, pleno, não consegue. Uma coisa é você passar por uma crise, recuperar e ficar bem. Outra coisa é você viver a vida toda com aquela área da sua vida travada. Não consegue construir uma família saudável. E quando constrói uma família, não é saudável psicologicamente. Você vê que não encaixa, não dá certo. Então, há feridas que precisam ser tratadas, há feridas que precisam ser curadas, mas tem muitas pessoas que não querem. E muitas das vezes vem adoecer da geração nova porque eles acham que tem que impor às pessoas que aceitem esse tipo tóxico de ser, que aceita as coisas ruins. Uma coisa é você chegar para alguém e você fazer uma repreensão. Uma coisa é você chegar para alguém e você tocar em pontos que alguém precisa melhorar. Isso é necessário. Porque se não fizermos isso, a gente chega no outro extremo. Qual é o outro extremo? O outro extremo é aquele que ninguém pode falar nada. Ninguém pode criticar, ninguém pode fazer crítica, ninguém pode falar nada. Mas olha, se você tiver alguém perto de você que só passa a mão na sua cabeça, apoia tudo errado que você faz, não é seu amigo. Porque ele sabe que para você crescer, para você melhorar, tem pontos que você precisa melhorar, tem pontos que você realmente está errado. Mas não é porque alguém tem um ponto errado para ser tratado que agora você vai descer abaixo, amaldiçoar, xingar, humilhar, falar tantas coisas que não é necessário. Não é porque alguém tem um ponto para ser tratado que você vai pegar os seus problemas do dia todinho, porque eu passei o dia no médico, porque não sei o quê, porque não sei de quê, porque não sei de quê, e agora você falou isso, agora explode em cima de você. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Isso é a atitude de pessoas infelizes. Isso é a atitude de pessoas que não têm equilíbrio emocional, psicológico para viver. Isso aqui não é esfera apenas religiosa, não é esfera tudo. No meio familiar, no meio do trabalho, no meio da escola, no meio de tudo. Isabel, você está querendo mudar o mundo? Não, porque as pessoas não mudam, mesmo que elas escutem esse áudio que eu estou falando. Elas não vão mudar, porque a mente delas está travada. Deve ser que elas caiam em si e percebam que elas estão matando a si mesmas a oportunidade de viver e ter uma vida plena e feliz. Mas eu quero falar sobre você que foi ferido. Eu tô falando desse detalhe para você detectar os tipos de feridas que são causadas. Então, eu quero falar sobre você que foi ferido. A minha dica para você, de verdade, de todo o meu coração, é: pegue uma folha, pegue um caderno e você faça anotações. Anote as palavras que mais te feriram, as frases que mais te feriram. Anote situações que você sentiu, não sei se foi rejeição, não sei se foi abandono, eu não sei se foi bullying, não sei o que você passou. Mas anote no papel. Comece a botar tudo no papel, tudo aquilo que ainda está dentro de você, que ainda te fere, que ainda te aprisiona, coloque no papel. E ore ao Senhor. Ore ao Senhor e peça para Deus te curar dessas palavras que te feriram, que te arrancaram um pedaço de você, que te fizeram mal. Peça para Deus te curar, peça para Deus tirar de você tudo isso que deixa você, sabe, ferido, que quer gerar em você uma raiz de amargura em pensar que não tem mais jeito, ou pensar que tem que ser desse jeito para as pessoas viverem. Não é dessa maneira. Que faz você pensar que para as pessoas se consertarem tem que ser debaixo de grande opressão. Não é dessa maneira. Que faz você pensar que para você conseguir o que você quer, ainda que você esteja, sabe, não é dessa maneira. Muitas das vezes, essas pessoas tóxicas que vivem essa vida de amargura, elas usam muito a manipulação psicológica. Elas começam a criar situações de acusações sobre você para querer fazer com que você seja culpado de muitas coisas. Muitas das vezes formam até grupinhos para querer lançar sobre você, no seu psicológico, um espírito de culpa. Não sei se é culpa, que muita culpa injusta que jogaram sobre você, que você sabe que você não fez isso, você conhece. Você estava lá, você sabe os seus pensamentos quando você fez, você sabe o que você fez e o que você não fez. Mas muitas das vezes tem pessoas que chegam e falam assim: olha, você fez isso, porque você é assim, e você sabe que você não é. Muitas das vezes você se sente injustiçado porque te culpam de algo que você não fez.
Então, pegue um papel, anote tudo isso, ore a Deus, entregue na mão do Senhor. E peça para que Deus cure essas feridas que um dia te feriram. Peça a Deus para que você consiga ser uma pessoa diferente do que foram com você. Você não precisa ser tóxico como alguém no passado foi com você. Não sei se foi o seu chefe de trabalho, os seus colegas de trabalho, se foi alguém da sua escola, da sua turma. Não sei se foi alguém da tua família, não sei se foi alguém da tua igreja. Eu não sei, mas peça para que Deus te cure, de verdade. Se quebrando os pés do Senhor, se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de pedir perdão a Deus por algo que você também reconhece que você falhou, peça perdão a Deus. E peça a Deus para que te dê equilíbrio nas suas emoções. Para que quando você precisar criticar alguém por algo ou corrigir alguém, você venha saber tocar no ponto que precisa. Que você venha saber elogiar os pontos bons, mas que você também venha reconhecer os pontos negativos e não simplesmente você matar o psicológico de alguém por causa de alguma coisa, porque no passado alguém tentou matar você. Então peça ao Senhor para que essa natureza em você venha a ser transformada, para que você não venha a ser igual a quem no passado te feriu, a quem no passado foi tóxico com você, a quem no passado tentou destruir seu psicológico com intenção ou sem intenção. Muitas das vezes até com intenção, sabe que está errado, mas para sair por bem, manipula sua mente para fazer com que você se sinta culpado. Você não tem que aceitar isso. Então ore ao Senhor, peça que o Senhor te cure, que Ele cure a sua mente, sabe? Que Ele cure as emoções em vocês que um dia foi ferida, que um dia foi tocada, os abusos psicológicos, as pressões psicológicas, as mentiras que foram lançadas sobre você, que difamaram acerca de você, que você sabe que você não é. Então, anote no papel. Essa é a primeira coisa que tu pensa. Anote no papel e fale com o Senhor, se permita ser curado por Ele. Chore aos pés do Senhor e peça para que Deus te cure. Segunda coisa, você não é obrigado a conviver num ambiente tóxico, num ambiente que te faz mal psicologicamente. Se você foi no psicólogo, você viu, você conversou e você tem o seu diagnóstico e que o meio que você vive é tóxico para você, faz mal à sua mente, faz mal para você, pode ser ele qual for, não tenha medo de se afastar. Perdoe, ame no seu coração, perdoe. Se for preciso ir até a pessoa pedir perdão ou perdoar mesmo, perdoe. Não leve mágoas no seu coração, perdoe mesmo. Mas saiba que você é livre para se permitir estar rodeado de pessoas que te fazem bem, de pessoas que são curadas, de pessoas que são... Deixa o caminho passar para eu falar. Saiba que você é livre para estar rodeado de pessoas que sejam equilibradas. Pessoas que no momento que você estiver de boa vai saber celebrar suas conquistas. Mas pessoas também que na hora que precisar te repreender ou puxar sua orelha por algo que você fez, vai saber falar isso para você. Vai saber ter equilíbrio. E não simplesmente usar você como deságue para os problemas delas, para a amargura delas, para o problema delas. Você não é obrigado a conviver com pessoas desequilibradas emocionalmente, pessoas feridas que ferem a outras. Deus não nos formou para a gente copiar o erro das pessoas, mas Deus nos criou para que nós venhamos aprender com Ele. Muitas das vezes, quando nós temos a tendência de agir igual a quem nos feriu, muitas vezes quando a gente está cansado, às vezes a gente está sobrecarregado por tantas coisas e a gente só quer respirar, mas acredite, se você se sente assim, no momento que você se sentir assim, cansado, descanse. Não tente resolver suas lutas, as guerras, os questionamentos na hora que você não está bem. Descanse no Senhor, respire, entregue suas causas ao Senhor. E depois, com equilíbrio, com calma, com paciência, vai resolver os problemas que lhe restam. Mas saiba usar o equilíbrio em Cristo Jesus. Olha, a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus para nossas vidas é leve.
É um fardo sim que nos confronta nossos erros, nosso orgulho, nossas falhas, mas ao mesmo tempo é leve. Ao mesmo tempo é uma verdade, mas não é uma verdade que te impõe. Você que decide, você que escolhe. Quer ir para o céu ou não quer? Quer me agradar ou não quer? Quer me seguir? Toma sua cruz e siga-me. E eu não estou falando para um público religioso, eu estou falando para um público em geral. O público da escola, o público da igreja, o público da família, em todas as áreas. Nós precisamos se permitir ser curado por Deus. Se você tem passado por isso, por esses ambientes, recalcule a sua rota. Recalcule a sua roda de amigos. Porque tudo aquilo que a gente convive, as pessoas com quem a gente convive, tendem a também a moldar o nosso caráter. Tende também a nos fazer ser parecida com elas. E se alguém um dia te ferir, eu tenho certeza que a sua intenção não é querer ferir alguém. E se você pensa assim, não faça isso. Porque no final, você vai ser injusto. E Deus ele nunca vai apoiar quem faz injustiça. Não aceite palavras de maldição sobre a sua vida. Eu tive algumas... Na minha infância, eu posso falar isso sem dor nenhuma, porque eu já me permiti ser curada disso. Mas eu já ouvi que meu casamento não daria certo. Eu já ouvi que na minha casa teria bichos. Eu já ouvi que meu cabelo não prestava. Eu já ouvi muitas coisas. Mas quando eu realmente aprendi a viver com Jesus, de verdade, tenho intimidade com Ele, eu aprendi que Ele é a autoridade maior sobre a minha vida. E que toda palavra de maldição lançada sobre mim, nele, é que pode ser cancelada, porque Ele é a autoridade maior. E Ele cancela toda e qualquer palavra de maldição. Ele desfaz. Então, da mesma forma na sua vida, Jesus, ele é aquele que tem maior autoridade sobre todas as coisas. Se você entrega a sua vida para Ele, você reconhece Ele como seu único Senhor e Salvador, Ele é poderoso para desfazer todo o mal. Tudo que um dia determinaram sobre a sua vida. Existem pessoas que ouvem que nunca vão chegar a lugar nenhum e elas aceitam isso e elas guardam isso. Muitas das vezes não se permitem ter uma vida comum, porque um dia guardaram a palavra de que não seriam, de que não chegariam. Mas tem muitas pessoas que com a força do braço chegam lá, com seu esforço chegam lá, mas a mente ainda está cativa. E elas lançam isso sobre a vida das pessoas, esse tipo de palavras sobre a vida das pessoas, porque pensam que é isso que vai fazer elas avançarem, mas não é. É o esforço, a educação, é a fé em Deus que vai fazer você alcançar. Mas não adianta chegar lá, chegar no topo e dentro de si está destruído, e a sua mente está destruída, estiver amargurada, estiver ferida, você não vai fluir se você não se permitir ser curado, ser diferente. Aprenda a impor limites de quem realmente pode ter palavras de poder sobre a sua vida e quem você tem que simplesmente rejeitar essas palavras. Descanse, entregue a sua vida ao Senhor, se permita ser curado. Hoje, esse é o meu conselho para você. Eu venho aqui falar sobre cura. E é uma cura que não cai do céu, é uma cura que você busca, é uma cura que você entrega ao Senhor. As suas feridas. Ele pode sarar as suas feridas, Ele pode curar o seu interior. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas comparado às pessoas ao meu redor, eu tenho tão pouco, comparado às pessoas, financeiramente falando, fisicamente falando, estruturalmente falando, comparado a elas, eu tenho tão pouco, tão pouco, mas eu me sinto tão realizada, tão feliz, sem hipocrisia nenhuma. Porque eu descobri que não é o que eu conquisto, não é o que eu alcanço que me faz feliz, mas é a realização de estar exatamente onde Deus quer que esteja, é estar com a alma livre, é estar com a alma em paz, é estar sarada de tudo aquilo que eu me feri. E às vezes tem feridas que se escondem. No meu caso, recentemente tinha uma de algo que recentemente, há um ano atrás, ou um ano e meio, ou 2 anos, por aí, uma palavra foi lançada sobre mim, algumas situações aconteceram e eu fiquei muito triste com aquilo.
E na correria da vida, cuida de algo, cuida de algo, cuida de algo. E eu não percebi, não me dei conta a tratar isso. E recentemente, essa feridinha bateu na minha porta e eu percebi que eu estava me tornando aquele que me feriu. Foi quando eu tive que voltar para trás e me corrigir. E voltar aos pés do Senhor e pedir que Deus me sarasse daquilo. E ainda hoje, eu orei ao Senhor e pedi, Senhor, me cura, Deus, dessas palavras, eu fiz uma lista no meu caderno. E eu liberei perdão para essa pessoa. E foi tão bom sentir algo novo de Deus. Algo diferente do que todo dia a gente vive. Quando a gente faz algo que a gente sente que precisava fazer, deixa tudo tão mais leve. Vale a pena servir a esse Deus. Muitas pessoas hoje em dia desprezam a presença do Senhor. Mas eu não troco por nada. Não quero trocar por nada. Porque a presença do Senhor não é só um sentimento bom que você sente. A presença de Deus, a presença de Jesus Cristo na sua vida é quem te liberta de pecado, de palavras de maldição. É quem lhe dá uma nova chance, é quem cura sua alma, cura sua mente, cura seu corpo físico. Só quem já teve experiência com Deus verdadeiramente sabe o quanto é real isso que eu estou falando. É Ele quem apaga o seu passado. Muitas das vezes tem pessoas que, por terem a mente aprisionada nessas feridas, elas têm uma imagem uma imagem embaçada sobre a gente que serve a Deus. Porque quando alguém começa a servir a Deus, Deus vai tratando, Deus vai, sabe? Quando a pessoa se permite com que Deus trate, Deus vai moldando aquela pessoa. E muitas das vezes as pessoas pensam que nós somos ainda aquela pessoa do passado, que talvez era hipócrita, que pregava e não vivia, que tinha um pé na igreja, tinha um pé no mundo. E muitas das vezes ainda nos julgam por algo que já está lá no passado, só que muitas vezes você já se arrependeu. Você já deixou, você já mudou, já pediu perdão a Deus, já está caminhando passos novos, já está fazendo coisas novas. E muitas vezes por palavras das pessoas, porque não acreditam no seu testemunho, não acreditam que você é. Pensam que no escondido você é ainda a mesma pessoa. Você se trava porque você, eles não acreditam que eu mudei, eles não acreditam que eu sou servo de Deus. Mas você não deve prestar contas a essas pessoas. Se Jesus voltasse agora, o que mais vale é o que pensam de você ou é o que Deus sabe sobre você? Ou é a verdade que realmente existe na sua vida? Então não se permita ser a pessoa com que te rotulam. Muitas vezes a gente já saiu de um local, de uma forma que nós éramos, de uma atitude que nós tínhamos. E por causa das pessoas que nos conheceram no passado, nem tem mais convívio com a gente. Pensa que a gente é uma mentira ou algo disfarçado. Você se permite ainda a ficar estacionado e a pensar, mas não vão dar crédito ao meu testemunho, não vão dar crédito às minhas palavras. Se eles não derem, outras pessoas ouvirão, porque Deus é quem jorra a fonte dentro de você para curar outras vidas, para sarar outras vidas. E quem tem a mente bloqueada, presa ao passado, vai ficar lá até o momento que ele caia em si e queira mudar. Mas para aqueles que buscam no Senhor renovo, a vida nova, eles vão perceber que algo novo foi gerado dentro de você. Então não se permita ser rotulado pelo que dizem, mas esteja em Deus e saiba exatamente quem você é, onde você está. Eu estou em Cristo, eu sei exatamente as coisas que eu ainda preciso melhorar. Eu sei as coisas que eu já melhorei. Então as pessoas não têm poder de rotular minha vida e dizer quem eu sou. Não permita que as pessoas rotulem sua vida por causa do seu passado. Você não está mais lá. Amém? Você não está lá mais. Então, que você saia hoje desse vídeo aqui sabendo que a sua vida está nas mãos de Deus e na tua mão. E tudo que vai acontecer na sua vida depende do seu posicionamento. Daquilo que você aceita, daquilo que você decide mudar, daquilo que você entrega para Deus ou que você guarda. Está nas suas mãos. Deus nos deu livre arbítrio para que... Estou falando tudo errado hoje. Deus nos deu livre arbítrio para que a gente possa escolher qual vai ser o caminho para a gente. Caminho de vida ou caminho de morte. Curar vidas ou matar elas. Libertar mentes ou aprisionar ainda mais psicológicos, porque um dia você foi. Se um dia você foi e você está fazendo o mesmo com as pessoas, você nunca foi curado na sua vida. Precisa ir lá naquele ponto que te feriram e se permitir ser curado e se permitir ser sarado. Amém? Deus abençoe.